Quero estar chamando aqui a minha pastora Mirce. Bem, vamos aplaudir ao Senhor. Vamos agradecer a Deus pela vida dela. Obrigada, minha pastora, por a senhora aceitar nosso convite. Tá bom? É uma honra poder ouvi-la nessa noite. Tá bom? Que o Senhor continue abençoando a sua casa, a sua família e seu ministério sempre. Tá bom? Vamos orar e agradecer ao Senhor pela vida da nossa pastora Mirce. Pai, te louvamos e te agradecemos, ó Deus, por tudo que o Senhor tem feito. Obrigado, Senhor, pela vida da tua filha, Senhor, porque eu sei que ela é tua serva, adoradora, te serve com prazer. Que o Senhor continua abençoando a vida, a família, a casa dela, ó Deus. Eu sei que enquanto ela estiver aqui ministrando para os nossos corações, aquilo que o Senhor já colocou no coração dela. Cuida das causas dela nessa noite, Pai. Porque às vezes nós estamos aqui linda, mas só o Senhor conhece o nosso coração. Abençoa, Pai, a tua filha, em nome de Jesus. Amém. A paz, queridos. Não pode tomar o seu assento. Mas eu pego, sem problema nenhum. Eu quero agradecer a todos. Eu quero agradecer em especial a todas as mulheres, na pessoa da pastora Fabio, da pastora Marilene e a todas as mulheres. Estou feliz que estou revendo alguns irmãos. Que prazer ouvir a Débora de novo. O Roberto ali atrás, depois eu vou te dar um abração. E a Albiracema está me acompanhando. A Albiracema já me acompanha há mais 30 anos, né, Albiracema? 25? Então fica de pé. Bem-aventurado, feliz a pessoa que tem ao seu lado, na sua trajetória, uma mulher de oração como a Albiracema. A Albiracema é daquelas relíquias que hoje não se encontra mais, ou se encontra, está muito escondido. Ela é daquelas pessoas assim que levanta nas madrugadas e às vezes, né? Eu sou surpreendida por ela orando. E essa é uma das razões, irmãos. A gente às vezes pensa, meu ministério está aqui assim, mas é alguém nos bastidores que está orando, que está intercedendo. E também a Raquel. A Raquel é uma ovelha já antiga, né? Antiga no sentido de ser muito tempo. E a Raquel é uma pessoa com seu violino, agora ela está também abençoando os trabalhos ali. Ela frequenta a nossa casa ali, a minha casa ali, todos os domingos às 10 horas, enfim. Eu quero apressar porque eu sei que as horas correm, irmãos. E eu fiquei a pensar nesse tema. Eu gosto de ministrar a palavra quando me dão um tema, sabe por quê? Porque é uma das maneiras de você que vai ter a alegria de ministrar a palavra, sentir o termômetro. Eu sei que há pregadores que não gostam. Eu gosto de tema livre, gosto, mas quando entrega você o tema, você começa então a vislumbrar o que se espera, e as pessoas, ou a pessoa que pensou no tema, deixa escapar o que está no coração. Então, reaja, mulheres, para que Deus haja. E eu fiquei a pensar em várias coisas. Por exemplo, eu não vou falar aqui somente pincelar. Se nós fôssemos, por exemplo, analisar Isaac Newton, quando ele declara suas máximas, que uma reação, ela só deflagra uma ação quando duas forças se encontram. É impossível acontecer um agir, e é impossível acontecer um reagir se não houver a colisão de duas forças. Aí eu sugiro que vocês entrem lá e estudem
então essas máximas de vida. Mas eu não quero me prender a essas pessoas que a gente aprende muito e se voltarmos para a palavra. Então, para isso, irmãos, esse texto, ou a mensagem que nós vamos falar, está baseada em Gênesis 14, 21. 1 Samuel 17, 43 a 46, nós não vamos ler porque é muito longo, mas só para você ter uma ideia de onde está baseado tudo o nosso falar. Apocalipse capítulo 6 e 8, fizemos uma viagem na palavra. Oséias 4, 3, Isaías 18, 4, então é um texto assim, é um versículo dentro de um texto, num contexto de reação muito profunda. Em Isaías 18, verso 4, vai falar da pele brunida. Toda a pele, eu quero aqui contextualizar, porque é uma reunião onde as mulheres estão com fome. A pele brunida é aquilo que está lá em Cantares. Você só se transforma, você só reage. Mulher, você só reage se algo mexer nos seus códigos. Se a palavra não mexer nos códigos secretos da sua vida, você se transformará numa mulher religiosa, mas que não faz efeito do contexto que você se encontra. Se a palavra que o apóstolo Paulo, ele fala que para enfrentarmos as adversidades da vida é necessário que você acumule no seu espírito a palavra, porque Deus só age pela palavra. Deus não age fora da palavra. Lê engano quem pensar que Deus agirá de uma outra forma. Por isso faz-se necessário, eu digo que é mesmo fundamental e vital, que o seu espírito esteja com um depósito, com a palavra cheia. Seu coração precisa estar cheio da palavra. Então, voltando mais uma vez, você só vai reagir e você só vai perceber o agir do Eterno se houver algo que está no escondido, no mais profundo âmago do seu ser. Se aquilo mexer, então você agirá rapidamente. As outras coisas são maravilhosas, eu gosto demais. Eu estava sentadinha aí perto da pastora Marilene, relembrando de tantas coisas que eu vivi. E vivo ainda. Relembrando de ocasiões em que eu participava de muitos congressos. Continuo participando vez aqui, vez ali. Porque hoje, depois de mais quase 30 anos de ministério, hoje o meu coração está ocupado em pregar esta palavra. Hoje eu não tenho aquela responsabilidade de ter ovelhas, vamos usar uma linguagem pastoral, ovelha é uma linguagem pastoral, sobre a minha responsabilidade. Tem algumas mulheres, poucas, me reúno todos os domingos às 10 da manhã com 8 pessoas, e é um número que eu preciso e eu quero. Mas Deus tem me dado assim a alegria, de vez por outra, ministrar a palavra. Hoje eu dedico mais o meu tempo com o ministério que Deus me deu. Deus me deu um ministério que durante toda a minha vida eu julgo ser o ministério mais importante, que é formar o caráter de um menino de 2 anos. Eu hoje tenho a alegria de botar uma bermuda, botar um tênis e passar a tarde toda correndo, brincando de cavalinho, brincando de esconde-esconde. E eu me lembro que numa dessas minhas brincadeiras com meu netinho, Deus falou para mim assim,
entrego para você o ministério mais relevante, mais gracioso. É um ministério silencioso, aonde os aplausos não acontecem, aonde as luzes não são acesas, mas quando eu pego aquele menino nos braços, derramo meu amor em cima daquela criança, e eu, numa dessas minhas brincadeiras com ele, eu falo: Ricardo, você é muito feliz. Lá no play do prédio, correndo com ele. Ele olha para mim com aquela alegria, com aquela satisfação. Esse menino que me devolveu alegria, esse menino que abriu comportas na minha alma, que me fez entender que Deus age quando eu reajo à sua palavra e entendo que eu estou tendo alegria e oportunidade de formar o caráter de um homem. E isso ficará para a eternidade. Então eu incentivo você que tem o seu livro, porque todos nós temos habilidade, todos nós temos alguma coisa para realizar. Então que você faça com esmero, com alegria, com dedicação, tudo aquilo que você pode fazer. Se é para cantar, cante. Se é para ministrar, ministre. Se é para ser visível, enfim. Irmãos, eu quero então, eu já entreguei para vocês os textos, né? E eu quero falar de uma mulher que reagiu e que foi de contra, ela não foi ao contra, ela foi de contra as situações na sua vida, o preconceito, a discriminação, ao desprezo, a humilhação. Mas quando essa mulher chamada Rispa, essa história está lá em 2 Samuel capítulo 21, é um texto profundo, tremendo, mas eu quero deter nesta mulher que reagiu. E quando essa mulher reagiu, toda uma nação sofreu o impacto. Porque quando nós reagimos à palavra, ao toque do Eterno, não pensa que só você é afetada, não. Toda a sua casa é afetada. Seus vizinhos, sua igreja, seu trabalho, todos são afetados. Então, esta mulher que está registrada aí no capítulo 2 Samuel, no capítulo 21, é um texto que eu, quando leio, eu vou cavando e vou descobrindo mais coisas preciosas, porque a palavra de Deus é assim. Ela não tem dono, ela não tem senhores. Por isso ninguém pode dizer: esse sermão é meu. Não, a palavra é dele. E quando a gente começa a vasculhar a palavra, ele vai derramando luz e luz e luz, e você vai reagir a essa palavra. Então, irmãos, o que estava acontecendo? Vocês conhecem a história, vocês são alunos do reverendo Francisco, eu não preciso aprofundar muito a história, porque eu sei que vocês estudam a Bíblia. Aliás, eu sei que essa igreja estuda muito a palavra, amém? Não é igual lá onde eu estou. Então, queridos, olha, a palavra de Deus diz que Israel estava enfrentando uma fome. Não, eu vou só passar por esses textos. Uma fome grande, parecida com os nossos dias. E a palavra vai nos falar que o rei Davi estava tentando descobrir o porquê daquela fome, daquela praga, daquela situação toda. E ele vai, então, a pessoa certa, ele vai ao encontro do Eterno, que Deus fala para ele que a razão de todo aquele infortúnio, de toda aquela situação, daquela miséria toda, era a casa sanguinária de Saul. E nós temos uma inclinação, irmãos, de perguntarmos coisas a Deus, mas não aguardarmos a estratégia que Ele nos dá para agirmos. A gente fala com Ele, a gente ora, mas a gente não aguarda e toma as rédeas nas mãos e toma a vida nas
e ele mostra para você o contexto e a situação na qual você está vivendo, é necessário que nós aguardemos o falar dele, porque ele vai nos falar como devemos agir nas circunstâncias. E por nós não aguardarmos, e por nós não esperarmos os toques, os pronunciamentos de Deus, nós vamos atropelando as coisas. Nós vamos tomando decisões e ferindo aqui, machucando ali, e escorregando ali. E quando a gente percebe, a gente está numa situação muito difícil. Então vocês sabem que Davi, no afã de resolver a situação, ele vai aonde não deveria ir. E conversa com quem não deveria conversar. E ele vai, então, aos gibeonitas. Quem eram os gibeonitas? Gibeonitas foi um povo idólatra que adorava ao deus Moloque. Quem era o deus Moloque? O deus Moloque era uma entidade maligna que exigia sacrifícios humanos. Se você adentrar a história, você vai ver a figura do deus Moloque como sendo uma estátua com a barriga aberta, com uma fornalha, e ali se jogavam as crianças. E há quem pense que nos dias de hoje não existe sacrifício humano. Existe sim. Existe sim. Porque Satanás, o inferno, ele odeia a vida humana. Então, amados, aqueles homens pedem de Davi, não é ouro nem prata o que nós queremos. O que nós queremos é 7 homens da casa de Saul para que nós os enforquemos na penha. E Davi, sem pensar, sem conhecer, porque uma das grandes tragédias que eu acho, irmãos, no universo evangélico é o desconhecimento da palavra. Uma das coisas que de fato me angustia é nós fazermos tanta coisa e sermos tão vazios da palavra. Sem a palavra você não ora. Sem a palavra você não jejua. Sem a palavra você não canta. Sem a palavra você não tem vida. Então o que diz a palavra que Davi então vai aos gibeonitas e estes pedem 7 homens da casa de Saul. Davi então diz: eu darei a vocês esses 7 homens. E Davi então, ele poupa a vida de um, e eu não vou entrar nisso agora, mas ele entrega para estes gibeonitas 7 homens. E esses 7 homens são levados então a um monteiro, a uma penha, e ali eles são enforcados. Porém, fala assim comigo, porém, eles não foram sepultados. E aí começa o drama. 7 homens, 7 cadáveres caídos na penha, mas não foram sepultados. Por quê? Porque os gibeonitas, estude a história, os gibeonitas exigiram que aqueles homens, que aqueles 7 homens caídos na penha não fossem sepultados. Por quê? Porque havia uma prática no culto cananita. Havia uma prática. A palavra culto significa cultura. Deus tem o seu culto. Prestar culto a Deus é adentrar a sua cultura. Daí a palavra culto. Prestar culto a Deus é conhecer o seu coração. Então aqueles homens exigiram que Davi não os sepultasse. E aqueles homens caem, aqueles 7 homens caem,
e fica ali naquela penha. Mas diz a palavra, Davi, ele reagiu ao contrário dessa mulher chamada Rispa. Rispa tinha 2 filhos, 5 sobrinhos, formando assim 7 homens naquela penha. Então aquela mulher, diz a palavra, que ela sobe aquela penha e reivindica que aqueles homens, que aqueles 7 cadáveres fossem sepultados. E a palavra vai nos dizer que durante o dia ela ficava no meio, ela se colocou no meio daqueles cadáveres que estavam em decomposição. No meio daqueles cadáveres durante 6 meses. Ela subiu aquela penha no período da ceifa. E ela permaneceu ali durante 6 meses de existência. Por que Rispa subiu e não desistiu e ficou 6 meses ali? Porque ela estava reagindo. Porque um código dentro dela fora mexido. Portanto, irmãos, se a palavra não mexer nos lugares mais profundos da sua alma, você sairá daqui apenas por mais um culto, apenas mais uma reunião. Mas se a palavra, ela mexe na sua mente, ela leva você a entender a profundidade e a maneira como Deus fala conosco, então você vai sair daqui compreendendo e vendo o agir de Deus na sua vida. Então o agir de Deus, ele não começa necessariamente nos meus sentimentos. A fé nos meus sentimentos. Mas Deus, ele não tem mais nada para fazer, irmãos. O que Deus precisa fazer? Se lá no livro de Gênesis, em toda a palavra, diz que tudo já está pronto. A sua cura já está pronta, a sua libertação já está pronta. Tudo na sua, o plano perfeito de Deus já está pronto para você. Reaja a Ele. Reaja. Não é que Deus vai fazer, é você que vai reagir ao que já foi feito. Você vai reagir e responder ao que já foi dito. E lá no Calvário, Yahushua declarou: tudo está consumado. O que eu preciso fazer? Reagir para que haja um agir. Para que a palavra, a força, a energia que há na palavra, Isaías 40 diz: jovens se cansarão, os mancebos certamente cairão, mas as mulheres que esperam no Senhor renovam suas forças, andam e não se cansam, correm e não se fatigam. Então, eu preciso compreender que existe no meu coração, que foi implantado no meu DNA, que foi implantado no meu código, quando meu pai e minha mãe, no dia, não sei exatamente o dia, mas não sei se foi uma tarde ou uma noite, mas eu sei que houve um encontro de amor e nasceu essa belezinha. Você não reage? E no dia 11 de setembro manifestou o que já estava sendo formado na minha mãe. Gente, isso é tão profundo. Quando você reage, de que Deus vai correr para fazer? Não. Quando você reage, vai acionar na palavra um agir que já aconteceu. Eu tenho descoberto, irmãos, nessas minhas pesquisas, que a linguagem de
futuro nem para o passado, mas ele declara o presente: eu sou. Moisés, ao chegar no Egito, diga: o eu sou. Eu sou a porta, eu sou a vida, eu sou a cura, eu sou a luz, eu sou a alegria, eu sou a comida, eu sou. Porque Deus não precisa visitar o passado, nem ter a expectativa no futuro. Então reaja. E as coisas passam a acontecer. Eu queria muito falar muita coisa com você. E aquela mulher então sobe aquela penha, e a palavra declara que durante o dia ela espantava as aves que vinham pelos ares. Quem são essas aves? E a palavra vai nos dizer lá em Gênesis, esses textos que eu dei para os irmãos, a palavra vai nos dizer aqui, Isaías 18:4, Lucas 21:30, 1 Samuel 17:43, vai nos dizer, irmãos, que esses cadáveres, essas aves que vêm, são demônios que vêm para atingir a sua descendência. Por que aquela mulher subiu ali? Era só para sepultar os seus cadáveres? Não, ela subiu porque ela reagiu à história, ao conhecimento da palavra. Rispa, ela subiu desafiando o seu status, ela subiu desafiando a sua condição de concubina, porque as mulheres aqui que estudam sabem que uma concubina nos dias daquele tempo não passava, não valia nada. E aí ela ainda era concubina de Saul. Então aquela mulher, ao conhecer, ao tomar conhecimento dos cadáveres naquela penha, ela reagiu à história. Você conhece a sua história? Você conhece a influência que você pode ter na sua geração? Eu estou estudando agora a influência que uma avó tem na vida de um neto. Por isso que eu agarrei esse ministério. Conheça a sua história. Conheça a sua árvore genealógica. Por que você tem que conhecer, a mulher, a sua história? Porque se você não conhecer a sua história, você não vai reagir. Se você não conhecer a sua árvore, se você não conhecer a história dos teus antepassados, por isso que a Bíblia fala: Josué, filho de Nun, filho disso, filho daquilo, filho de... E dá todos aqueles dados, sabe por quê? Porque os cadáveres que vêm pela manhã, as aves que vêm pela manhã, não é para sepultar, vem para sugar o sangue, para comer os cadáveres, para comer a carne podre que está em decomposição. Por isso que a mulher de Deus, quando ela conhece a palavra, ela reage. Ela se coloca no meio. Ela se coloca não é no início nem no fim, mas é no meio da batalha. Porque é no meio da batalha que você encontra força para lutar. É no meio de um casamento que as crises surgem. Eu gosto muito da expressão de Eugênio Peterson, um dos teólogos que eu gosto muito. Todas as vezes que ele ia realizar um casamento, uma cerimônia matrimonial, ele falava para os noivos, os cônjuges: as luzes vão se apagar, os doces, os salgados vão acabar, os convidados vão voltar para casa, e daqui a pouco um vai estar olhando para o rosto um do outro. Ali começa a jornada. É quando um olha nos olhos do outro e fala: agora me fiz sóis. Mas esse sóis significa que vocês estarão construindo uma história, construindo uma vida, e pavimentando a estrada para que os filhos que surgirem não
carregue a carga genética de um e de outro. Eu estou estudando uma coisa tão profunda agora, que é conversando com as nossas células. Ai, irmãos, eu sou uma mulher muito boa de cama. Pode ir. Por quê? Porque é na cama que Deus fala. Hoje alguém me perguntou, isso onde é que Deus fala? Lá no livro de Jó, capítulo 38, se eu não me engano, vai dizer assim: quando chega o sono do coração dos homens. Eu me agarrei a essa palavra. Deus faz com que o homem durma. E quando ele está no profundo sono, Deus fala com ele para o instruir, para o libertar, para tirar o seu corpo da cova e para aniquilar as aves que vêm por cima. Já viu isso? Quando eu peguei essa palavra, Deus fala comigo no sono, 9 horas da noite eu estou dormindo. Eu não abro mão disso, hoje é uma exceção. No mais tardar, pastor André, 10 horas eu estou no meu quarto. Meu quarto não tem nada. Eu tenho uma cama boa, não tem aparelho, não levo televisão, não levo, porque é no escuro. E quando eu deito ali, eu faço então o meu ritual e eu falo: Pai, eu agora vou dormir porque eu preciso de resposta para aquela situação. Pai, eu preciso agora de uma estratégia para... Irmãos, eu tenho vencido as batalhas assim. Experimenta, faça isso. Nunca olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem coração percebeu um Deus que trabalha para aqueles que nele confiam. E a gente pensa, como é que Deus vai trabalhar? O trabalhar de Deus acontece no íntimo do homem. O trabalhar de Deus acontece no coração de uma mulher. E quando você está naquele sono profundo, Deus começa a trabalhar o RAM, registros automáticos de memória. Deus começa então a trabalhar, a vasculhar suas células, curando você, dando você estratégia. E Rispa compreendeu que há batalhas nas nossas vidas que você tem que ir sozinho. Há batalhas na sua vida que você não pode levar a pessoa mais íntima. Mas essas batalhas são para os gigantes. Essas batalhas são para aqueles que trazem marcas no seu corpo. Quando mulher você vir uma mulher em vitória, não fique impressionada com o que ela faz. Olhe para as marcas que ela traz no seu corpo. Porque é isso que define a vida. O que define a vida espiritual não é um começo. Porque alguém pode começar bem e terminar mal. E alguém pode começar mal e terminar bem. Então o segredo, se é que nós podemos dizer aqui, do reagir para Deus agir, é você se colocar no meio. No meio de um curso você quer desistir. No meio de um casamento você quer abandonar. No meio de uma educação. Por quê? Porque você foi bombardeado de todas as maneiras. Mas Rispa, a despeito da humilhação, a despeito da rejeição, a despeito de todas as coisas incoerentes e incongruentes da sua vida, ela se colocou ali no meio. E em se colocar no meio, ela estava dizendo: eu sou a luz no meio desses cadáveres. Eu sou a porta no meio desses cadáveres. Eu sou a vida no meio desses cadáveres. Davi, ele estava em posição de governo, mas não tinha para aquela situação a autoridade de mudar a situação. Então Rispa se coloca no meio, enquanto as aves vêm pela manhã. E a palavra de Deus nos diz lá no livro de Eclesiastes: não falem do rei, nem das suas autoridades, na recâmara do seu quarto, porque em passando uma ave, pega a sua palavra e leva para o anjo alado. Sabe quem é? Satanás. Muitas vezes nós podemos, amados, na cama fritar os pastores, é no leito
nós amaldiçoamos os irmãos. Passam a Salmo 91. Salmo 91 nos fala: quem é que vai dormir com você? Salmo 91 vai falar que ele nos livra dos terrores noturnos. Esses terrores noturnos são os abutres que vêm à noite. Então Rispa, ao se colocar no meio daqueles cadáveres, no meio daquela fedentina, no meio daquela podridão, ela estava dizendo: eu sou o perfume de Deus que exala no meio do laucheiro. Eu sou o aroma de Deus que dá vida aos cadáveres. E a palavra nos fala, irmãos, que aquelas aves que eram demônios, aquilo que Abraão passou, aquilo que Davi, no capítulo 17 de 1 Samuel, quando aquele gigante declara para Davi: hoje eu vou dar a sua carne às aves e aos abutres da terra. Satanás não quer tirar a sua salvação, ele sabe que não pode fazer isso. Mas se ele puder sugar a sua energia, sugar a sua força, ele o fará. Ele sabe que não pode contra você, a não ser que você tenha essa intenção. Mas ele pode drenar a sua força, ele pode sugar o seu sangue, ele pode colocar tanta dor na sua alma que você se sente tal qual essa mulher, sem força para reagir. E a palavra de Deus também nos fala que durante a noite, quando tudo já estava escuro, aqueles abutres, os demônios que saem pelos meios das florestas, vinham para comer aquelas carnes apodrecidas. E no período de 6 meses aquela mulher fica ali. E eu quero aqui pensar 3 coisas com você e eu termino. Por quê? Os gibeonitas, estude a história deles, não desejavam que aqueles homens fossem sepultados. Porque há demônios, sim, irmãos, que trabalham a nossa geração. Veja que a história de uma mãe se repete na filha. Veja que a história de um filho se repete, um pai se repete no filho. Parece que os caminhos que aquela mulher trilhou, a filha vai trilhar. Parece que o caminho que aquele homem trilhou, os filhos vão trilhar. E daí a gente reforça dizendo: você é igual ao seu avô beberrão. Você é igual à sua avó, isso e aquilo. Eu fui percebendo durante os anos que situações repetidamente aconteciam na minha casa. E quando eu estive em Goiânia, uma das vezes que eu fui lá, eu perguntei à minha mãe como era o nome da minha bisavó, como foi essa geração, o que aconteceu na minha casa. E a minha mãe falou: aconteceu prostituição, incesto, uma série de coisas. Mas nós somos a palavra, nós somos as pessoas que nos colocamos no meio e apagamos tudo isso. Porque Deus, no seu plano infinito e imutável, Ele já te declarou vitoriosa. Então, irmãos, os gibeonitas não queriam sepultá-los, porque na medida em que aqueles cadáveres iam se decompondo, aqueles demônios então tiravam uma carninha aqui, ficava ali, ficava. Não é assim. Quando a ferida já está fechando, quando aquela dor já está quase curando, vem alguém te tirar a casca, vem alguém te lembrar. Irmãos, eu vou abrir meu coração aqui e vou dizer uma coisa para vocês. Um dos ambientes mais cruéis que eu acho nos dias de hoje tem sido a igreja. É um lugar onde as pessoas são tão feridas. É um lugar onde as pessoas são tão competitivas. É um lugar onde há disputa de poder. Um lugar onde você se cresce um pouco, surgem outros para te
nós deveríamos, na igreja, sermos uma usina de força, sermos uma usina de poder. Nós não temos a disposição de nos colocarmos no meio da batalha daquele e ficarmos plantados ali durante 6 meses. Aquela mulher se plantou ali porque ela sabia que a chuva ia cair. E a palavra então nos fala que esses inimigos gibeonitas, os cananitas, esses demônios, quanto tempo aqueles cadáveres permanecessem ali, seria um tempo de maltratar a geração de Rispa. Rispa então decide: eu vou ficar no meio, e essa notícia vai bater no coração do rei, e eu vou sepultar os meus cadáveres. E em sepultando-os, eu não darei a Satanás e ao inferno a legitimidade de trabalhar na minha geração. Porque, mulher, Deus levantou você para reagir a esse agir de Deus. Reaja em favor da sua casa. Reaja em favor do seu marido. Reaja em favor dos seus filhos. Reaja em favor dos seus pastores. Reaja em favor de você mesmo. Aqueles cadáveres permaneceram ali, os demônios durante o dia e os demônios da noite não puderam comer aquelas carnes. Davi então, ele é anunciado. Alguém fala para Davi: Davi, Rispa está 6 meses naquela penha. Aquela mulher, ao reagir, Deus agiu no coração de Davi. Veja só que coisa interessante. A nossa reação vai fazer a mão de Deus agir nos corações que estão empedernidos. Aquele coração que não se abre, aquele coração que não é sensível. A sua oração, a sua permanência vai fazer a mão do Eterno agir no coração daqueles. Nós estamos aí numa batalha política, meus irmãos. Vai votar em quem? Vai votar em quem? Eu voto na palavra. Deus tem que mover o coração de fulano, de fulano, de fulano. Deus, Ele moverá o coração do povo dele. Deus tem compromisso com o seu povo. Deus tem compromisso com aqueles que têm a palavra. E se o meu povo, que conhece o meu nome, orar, então eu virei dos céus, sararei o Brasil. Que as rispas se levantem, para que os cadáveres não comam o pão do brasileiro, para que os cadáveres não comam a história dos nossos filhos, para que nós, mulheres, rispas, que significa pedras afogueadas, nós possamos levantar e declarar e dizer para o inferno: durante o dia as aves não comerão seu sangue, e nem à noite os cadáveres e os abutres não comerão o resto da minha carne. Quando Davi é tomado dessa informação, diz a palavra que imediatamente ele manda retirar aqueles cadáveres. Não só aqueles 7 homens, como também Davi vai à cidade dos filisteus e pega os ossos de Saul e os ossos de Jonatas. E eu termino. Vocês sabiam que não é somente as coisas ruins que nos aprisionam, as coisas boas também. Você muitas vezes fica aprisionado a um pensamento bom. Isso te deixa avançar. Jonatas foi o melhor amigo de Davi, mas teve que ser sepultado. Você é daquelas mulheres que fica pegando algo e fica olhando e dizendo: como eu era bonitinha quando eu tinha tantos anos. Como meu corpinho era. Você é desse tipo? Você é do tipo que fica pegando a carta do primeiro namorado e lendo, chorando? Você está abrindo portas para demônios agirem no seu casamento.
Você é daquele tipo que fica falando assim, eu era mais feliz quando eu era criança. Irmãos, a palavra que eu falo assim, que pensamentos tenho eu a respeito de vós? Pensamentos de paz, pensamentos de vida. O melhor tempo seu é agora. O melhor tempo seu é hoje. Joga fora. Quando coisas na minha vida acabaram, quando situações na minha vida saíram, eu disse, Deus me livrou do mar. A primeira coisa que eu fiz foi pegar um álbum de fotografias e queimar. Por quê? Porque eu não vou dar a minha vida, a minha história, a minha cultura para demônios agirem na saudade. Saudade é a presença de uma ausência. Quando alguém parte da eternidade, você não chora necessariamente a pessoa que partiu, mas você chora aquilo que a pessoa levou que era seu. Por isso nós perdemos tempo e os abutres ficam comendo as nossas carnes. Quando você fica diante de retratos de pessoas, relembrando o que não existe, alimentando o que acabou, alimentando a sua alma, porque Satanás trabalha na alma. Satanás não atinge o espírito do homem, e é no espírito que Deus fala, é no espírito que Deus ministra, é no espírito que está todo o código e DNA nosso do eterno. A alma chora de saudade, e quando você fica resfriada todo mês, é o tempo que mudou, não é o tempo que mudou, não, é a alma que não chora. Todo mês eu fico resfriada, eu não fico nunca mais. O meu corpo engordou. Raivas que não são expressadas engordam o corpo. A diabetes bate quando você alimenta a solidão. O coração começa a falhar quando você se torna uma pessoa perfeccionista. Se não for do meu jeito, não vai sair. Tem que ser do meu jeito. É do jeito que eu gosto. É do jeito que tem que ser. Está entendendo? Aonde reside as aves? Aonde reside? Então, amados, quando Rispa compreendeu isso, ela se colocou no meio. E os cadáveres foram sepultados. E diz a palavra que Davi, ele reagiu à reação daquela mulher. E o agir de Deus aconteceu. Aconteceu na vida de Davi, porque ele sepultou o Mefibosete que estava no seu coração. Ele sepultou Saul. Eu não esqueço. É a esposa, o marido, estão casados há 200 anos. Eu não esqueço o dia que você me traiu. Eu não esqueço no dia do meu aniversário que você não trouxe a barra de chocolate que eu gosto. Irmãos, essas coisas alimentam demônios nas nossas vidas. Essas coisas deixam os cadáveres insepultos. Eu termino perguntando para você: há alguma situação na sua alma que está insepulta? Então, enterre. Encerre esse congresso. Eu tenho certeza que vem uma vez no mês do primeiro dia. Saia daqui dizendo: eu vou reagir. E vou sepultar as dores que não são minhas, o passado que não me pertence, e o futuro que me aguarda. O futuro de glória, o futuro de bênção, o futuro de alegria, o futuro de saúde, o futuro de um novo começo. Não deixe que nada e ninguém deixe esses cadáveres insepultos na sua vida. Não deixe que o seu coração se transforme num cemitério. Mas a partir de hoje, declare, tal qual aquela mulher que reagiu, afetou uma
filhos, afetou a sua descendência e mexeu nos códigos de um rei. Irmãos, tudo está em nossas mãos. Eu quero que você feche os olhos agora. A pastora Fabiola já pode vir. Pode vir. Quem entre nós aqui, que no seu coração está dizendo: eu hoje vou sepultar aquela dor. Me dê um sinal. Eu hoje vou sepultar aquela dor. Eu hoje não vou deixar nada insepulto na minha vida. Se tiver que falar, fala. Eu hoje vou chegar lá no meu filho, na minha filha, na minha casa. Eu hoje vou chegar em quem tem que chegar. E eu vou dizer: olha, os cadáveres estão ainda em estado de decomposição na minha alma. E tudo que eu pego está infectando. Mas que nesta noite, meus filhos, nesta reflexão, eu quero que essa mensagem leve você a pensar. Pensar. Eu gosto de palavras que me põem para pensar, para refletir, para que eu reaja, para que o agir de Deus seja constante na minha vida. Que o Eterno te abençoe. Que Deus faça abundar na sua vida. E depois que todos foram sepultados, a chuva caiu. Que haja uma grande chuva na sua vida. Que haja uma grande chuva no seu ministério. Que haja uma grande chuva no seu dia a dia. Amém? Deus nos abençoe. Deus vai chamar a gente de mulheres aqui. Quem tem ouvido o que o Espírito, amém? Louvado seja o nome do Senhor. Realmente foram 3 dias de aprendizado que Deus falou nos nossos corações, né? Hoje foi fechado com chave de ouro, amém? Louvado seja o nome. Cadê a missionária Rosângela? Já vamos estar terminando. Eu chamo a nossa pastora para poder estar recebendo uma lembrança da rede de mulheres. Quero agradecer desde já a todos os visitantes, familiares que vêm nos prestigiar nessa noite e todos aqueles que têm vindo nesses 3 dias de congresso. Nós só temos que agradecer. Vem cá, minha pastora Missy. Aleluia. A palavra assim dá vontade de ficar ouvindo, né? Sem intervalo. Vem cá, minha pastora. Vem cá, pastora. Nós queremos a rede de mulher, quero entregar essa lembrança e agradecer a Deus pela sua vida e dizer que foi muito bom vê-la nessa noite. Eu tenho certeza que todas nós vamos sair daqui diferentes. Vamos sair daqui sepultando, né, essas aves aí que vêm para tentar roubar a nossa essência. Amém? Receba da rede de mulheres a lembrança. Vamos aplaudir o Senhor?